Irmãos, nós estamos quase encerrando a nossa série de mensagens nas cartas de João. Hoje nós iremos para a última carta, que é João 3. Tá lá no finalzinho da sua Bíblia, João 3. Eu dividi essa mensagem em duas mensagens, não apenas em uma, porque não daria tempo de falar tudo que eu preciso falar dentro desta carta, tá? O tema geral desta carta é 3 homens diante da verdade. Mas eu vou me ater apenas a um desses homens, que é Gaio. Então nós iremos ler 3 João, os versículos de 1 a 8. E o tema dessa mensagem específica é Gaio, quando a verdade governa a vida. Gaio é o nome do homem, tá? Essa carta de 3 João, ela tem apenas 15 versículos. Se quiséssemos, nós poderíamos ler agora, em menos de 2 minutos, iríamos ler uma carta do Novo Testamento completa. Mas nós não iremos fazer isso. Ela é uma das menores cartas da Bíblia, mas não se engane com o tamanho dela. Quando abrimos essa pequena carta, é como se o apóstolo João dissesse para cada um de nós: venha, eu quero te apresentar uma igreja. Venha, se aproxime, veja o que está acontecendo dentro desta igreja. O que nós encontramos em 3 João não é uma igreja perfeita. Nós encontramos uma igreja real, uma igreja com amor, mas uma igreja também com conflito. Uma igreja que existe serviço, mas existe a vaidade. Existe a fidelidade, mas existe também a disputa de poder dentro daquela igreja. E ao longo desta carta, nós vamos conhecer 3 homens. Hoje, Gaio. Depois nós conheceremos no próximo domingo Diótrefes e depois Demétrio. Os 3 estavam ligados à igreja. Os 3 conheciam a linguagem da fé. Os 3 eram envolvidos em suas igrejas. Os 3 tinham contato com a verdade. Mas nós veremos que cada um deles reagiu de uma forma, estando de frente com a verdade. E aqui precisamos de um detalhe para acompanhar toda essa mensagem. Quando João fala da verdade, ele não está falando da sua opinião pessoal, ele não está falando da tua verdade que você considera ser verdade, mas João está falando, como o pastor Gustavo pregou no domingo passado, da verdade da palavra de Deus. Então, quando João se refere à verdade, ele está se referindo à palavra de Deus, ao evangelho da graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo. E diante dessa verdade, cada um daqueles 3 homens tomou uma direção. 3 homens, a mesma igreja, o mesmo evangelho, mas 3 vidas diferentes. Como eu disse, hoje nós iremos falar sobre Gaio. E antes de começar, eu fiquei fazendo uma pergunta. Por quê? Uma carta tão pessoal, escrita há tantos anos atrás para um homem chamado Gaio, essa carta foi preservada pelo Espírito Santo, foi colocada na Bíblia para que nós possamos lê-la hoje. A resposta, meus irmãos, é porque esta carta não foi escrita para contar a história de um homem ou de 3 homens. Ela foi preservada para nos mostrar o tipo de pessoa que a verdade do evangelho quer formar em nós, seguindo o exemplo de Gaio. As características de Gaio não aparecem aqui para que nós admiremos a figura desse homem. Elas aparecem para que nós possamos examinar a nós mesmos, se nós estamos também sendo formados pela verdade. Portanto, não escute essa mensagem agora, procurando conhecer um pouquinho mais de Gaio, mas escute perguntando para si mesmo:
será que estas marcas, as marcas que aparecem nos versículos de 1 a 8, aparecem na minha vida também? Então vamos lá, a leitura do texto. Abra aí tua Bíblia, versículos de 1 a 8. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam da sua fidelidade e de como você continua vivendo na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não conhecê-los. Eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se ajudá-los na viagem deles, de modo que honre a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, devemos acolher irmãos como estes com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Vamos orar? Pai amado, conduza, Senhor, esta mensagem de hoje, Pai amado, que Tu mesmo, Senhor, possa conduzir e eu seja apenas o Teu mensageiro, usado por Ti para o Teu propósito, Senhor Deus. Que o Teu nome seja glorificado e edifique essa igreja, Senhor Deus. Então, Senhor, toma conta, Pai, dessa mensagem e que sejamos agraciados hoje com a Tua voz. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, o primeiro ponto aqui, ou a primeira característica a ser observada, é que Gaio, ele era amado por João na verdade. E Gaio, ele também amava os outros irmãos na verdade, e nós vamos ver isso no ponto 4 dessa mensagem. A mensagem tem 4 pontos. João, ele começa se apresentando como presbítero, ou como um ancião, e ele escreve para Gaio, ao qual ele chama de amado, tamanho carinho que ele tinha por este homem. Mas o que ressalta no versículo 1, é 2 palavras que deveriam estar sempre juntas: verdade e amor. Ele não diz apenas Gaio, a quem amo, mas ele diz Gaio, a quem amo na verdade. Lembra o que eu falei, o que é a verdade para João? Que a verdade não é aquilo que nós achamos, mas é a verdade do que Deus revelou na sua palavra. A verdade é a palavra de Deus revelada. É Jesus Cristo revelado. É o Evangelho sendo anunciado, essa é a verdade. Então, João, quando ele diz que ama na verdade, ele mostra que o seu amor por Gaio está ligado à verdade do Evangelho, das Escrituras revelada. Não é apenas um sentimento, não é apenas dizer eu gosto dessa pessoa, embora eu sei e eu creio que há um amor sincero de João pelo seu discípulo por Gaio. Afinal, ele chama de amado. Mas João, ele deixa claro que esse amor é ancorado na verdade do Evangelho. E esse tipo de amor é que deve reger também os nossos relacionamentos dentro de nossa igreja e também com os nossos irmãos. Quando eu estava lendo, eu fiz uma pergunta: que lição prática eu posso tirar dessa afirmação de Jesus, ou de João? Eu amo você na verdade, na palavra. E aí eu tenho 3 lições para nós. E a primeira lição é que eu não escolho quem eu devo amar dentro da igreja. Eu não escolho quem eu devo amar dentro da igreja. Se o teu amor pelo teu irmão que senta ao lado de você na igreja não é sincero,
Talvez ele dependa de afinidade. Talvez o teu amor pelo irmão dependa da facilidade que você tem de se relacionar com essa pessoa. Talvez essa pessoa que você diz que ama, se você se relaciona dentro da igreja, seja uma pessoa que pensa como você, que faz parte do teu mesmo grupo, talvez tenha a mesma idade, talvez tenha a mesma preferência. Talvez você ame essa pessoa dentro da tua igreja, porque essa pessoa te elogia, ou porque essa pessoa nunca contraria você. A questão, meus irmãos, é que esse tipo de amor o mundo faz. Esse tipo de amor você encontra no trabalho, você pode encontrar na escola, você pode encontrar em um clube social, você pode encontrar na rua. O mundo faz esse tipo de amor, que é o tipo de amor do tipo, você me dá e eu te dou. Você me favorece, eu te favoreço. Você é bom para mim, eu vou ser bom para você. Só que lá em Mateus 5,46, Jesus vai dizer, se vocês amarem os que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. João, também repetindo as palavras de Jesus, Lucas, em Lucas 6,32, ele vai dizer, que méritos vocês terão se amarem os que amam vocês? Até os pecadores amam aos que os amam. Igreja, meu irmão, não é um clube de amigos. Em um clube, você faz a escolha de quem você quer conviver, quem você quer amar, as pessoas que você quer perto de você. Só que na igreja é diferente. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E Deus colocou ao teu lado irmãos que talvez você não escolheria. Mas Deus colocou esse irmão para sentar ao teu lado, para compartilhar os ministérios com você, para compartilhar a mesma igreja. Tá, eu sei que alguns são bem difíceis. Alguns irmãos falam demais, outros falam de menos, são fechados, né? Alguns são lentos, difíceis assim, de entender as coisas. Outros são teimosos, rabugentos. Alguns são sensíveis, você não pode falar um ai que a pessoa já se dói. Outros são complicados de conviver, de se lidar, têm opiniões fortes, difíceis. Alguns podem nos cansar, outros podem nos contrariar. E se nós formos honestos, em muitos momentos, nós seremos a pessoa difícil de alguém. Eu serei a pessoa difícil para você, e você talvez seja a pessoa difícil para mim. Somos igreja formada por pessoas pecadoras e por pessoas que são difíceis mesmo. Só que a palavra de Deus não me dá autorização para tratar o amor que eu preciso sentir pelo meu irmão de uma forma opcional. Talvez o irmão da tua igreja não seja o teu amigo próximo, talvez não seja o teu amigo do peito, talvez você não goste do jeito dele, ou você não tenha os mesmos interesses comuns. Mas o teu irmão, ele pertence a Cristo, assim como você pertence. E ele continua o seu irmão, e o teu chamado é para amar o teu irmão como Cristo também amou você. A Bíblia não nos manda amar as pessoas que são agradáveis. Até pelo contrário, olha só Colossenses 3,13. Ele diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Suportar aqui não significa aprovar o pecado ou esconder o erro ou permitir o abuso aqui. Não é sobre isso, mas significa carregar com paciência as limitações que você tem com o outro. É perdoar, é conversar, é corrigir em amor, é não desistir fácil do relacionamento. Então, amar, na verdade, é para permanecer comprometido com o bem do meu irmão, mesmo quando a convivência não é fácil.
Porque o Evangelho, irmão, não reúne pessoas que são naturalmente compatíveis. Um clube pode reunir. Você pode chamar na tua casa pessoas que são compatíveis com você, mas na igreja, quem escolhe as pessoas para estar dentro da igreja é o nosso Deus. E nós não podemos dizer, eu não quero amar essa pessoa que Deus colocou ao meu lado. Pelo contrário, nós somos chamados a amar a pessoa. Foi o Evangelho que formou a família que nós temos hoje, família de pecadores, mas pecadores alcançados pela graça de Jesus Cristo. Então a pergunta não é apenas, será que eu gosto desse meu irmão? A pergunta é, como Cristo quer que eu trate o meu irmão que Ele colocou para caminhar junto comigo na minha igreja? A segunda lição é que o meu amor pelo irmão precisa aguentar duas coisas: dizer a verdade e ouvir a verdade. Se o meu amor é governado pela palavra de Deus, pela verdade, eu não posso ficar calado diante do pecado do meu irmão apenas para preservar uma amizade. Você pode ter uma amizade muito forte com um amigo aqui, da igreja, fora da igreja vocês se reúnem, vocês jogam futebol junto, vocês conversam no grupo do WhatsApp, sempre conversam. Mas se você ama na verdade, você vai confrontar esse teu amigo quando ele estiver em pecado. Ver meu irmão caminhando em direção ao precipício e não dizer nada, isso não é amor, não é tentar preservar a verdade. É uma indiferença com ele educada. Na verdade, você não se importa com ele o suficiente para confrontá-lo em amor com relação ao pecado que está sendo cometido. E você vai ser cúmplice do pecado que ele cometeu. Se você vê um casal de amigos com problemas no casamento e você apenas bater no ombro do teu amigo e dizer, é difícil. Você não está amando na verdade. Porque se você ama na verdade, você vai orar e você vai lutar com esse teu amigo para que o casamento seja preservado. Isso é amar na verdade. Mas essa moeda tem uma outra face. Como você reage quando o irmão vem falar contigo? Porque é muito fácil sermos corajosos para corrigir uma outra pessoa, ou até mesmo falar do pecado de alguém. Aquele irmão está errando, aquela pessoa está errando, está vendo aquele casamento? Mas quando alguém vem falar com você do teu erro, do teu pecado, quando você é corrigido na palavra, como você reage? Você fica ofendido quando alguém te confronta na palavra de Deus? Guarda isso, sabe por quê? No próximo domingo, nós vamos falar de Diótrefes. Diótrefes era alguém que não sabia escutar. Ele queria dirigir a igreja, mas ele não queria ser confrontado. Ele queria que as pessoas fossem submissos a ele, mas ele rejeitava a correção. E não se engane, todo Diótrefes começa com um irmão que não suporta ser corrigido. Terceira lição, e talvez essa lição seja a mais importante. Eu amo o meu irmão porque eu fui amado primeiro. Eu, você, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, entramos pela mesma porta estreita que conduz para a salvação. O mesmo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário perdoou os meus pecados e perdoou os teus pecados igualmente. Nós somos todos iguais perante a cruz de Cristo, e isso é o que importa. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Como Paulo diz em Efésios, nós temos um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Cristo que é sobre tudo e é sobre todos. Na igreja não existe cristão de primeira classe ou cristão de segunda classe. Não tem como um cristão verdadeiro olhar o outro cristão de cima para baixo, porque você não subiu pelos teus méritos, você subiu pela graça de Deus, e você não subiu na frente do teu irmão, todos nós subimos juntos até o trono da graça, cada um de nós.
Ninguém é mais merecedor do que o outro. Alguém pode olhar para a figura do pastor e dizer, olha, o pastor, se bem que eu estou olhando de cima aqui, né? O pastor está acima de todos. Não! O pastor é membro da mesma igreja, participa da comunhão da igreja, é chamado a amar um ao outro, como todo mundo é chamado a amar. Por quê? Porque temos um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Jesus Cristo. Romanos 5:8, a palavra de Deus declara, mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores. É por isso que quando nós amamos o irmão na verdade, estamos reproduzindo em nossos relacionamentos o próprio caráter do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que amar o meu irmão na verdade, porque eu já fui amado primeiro por Jesus Cristo. Em João 13:34, Jesus vai dizer, assim como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Não é uma opção, irmão. Você não tem que escolher se você ama alguém ou não dentro da tua igreja. Você tem que amar. E isso é obediência à palavra de Deus. Então, diante disso, para encerrar esse ponto 1, amar na verdade, uma característica que nós devemos ter, pense agora no irmão mais difícil da igreja. Eu sei que você tem um irmão que você acha difícil, né? O que sustenta o teu amor por ele? A tua simpatia, que talvez nem tenha, ou a verdade de que ele foi salvo por Jesus Cristo, assim como você também foi salvo? E você é chamado a suportar esse teu irmão. Se você tem alguma dificuldade de amar um irmão aqui na igreja, procura a gente, procura nós pastores. Conversa com a gente sobre isso. Quem sabe, nós iluminados por Deus podemos ajudar vocês a se amarem. E cumprir o que Jesus Cristo pede. Eu amei vocês e dei a minha vida por vocês. Portanto, vão e amem o outro. Segundo ponto, segunda característica, é que a verdade sustentava uma vida espiritual saudável em Gaio. Versículo 2. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Esse versículo em especial, meus irmãos, ele já sofreu tanto em mão de pregadores que não buscam a verdade da palavra de Deus. Esse versículo é um dos principais versículos da teologia da prosperidade. Porque ele afirmava que há uma promessa aqui para o cristão, de uma saúde perfeita, de dinheiro no bolso, de sucesso em todas as suas áreas da vida, seja física ou seja espiritual. Só que João, ele não está fundando aqui a teologia da prosperidade. O que ele está fazendo é uma oração pelo amigo. João deseja que a saúde física de Gaio seja tão boa quanto a saúde espiritual. Agora, tu percebe isso que quando eu li novamente, eu falei, eu nunca parei para pensar nisso. A vida espiritual de Gaio, a comunhão dele com Deus era tão forte, era tão saudável, que João poderia usar a vida espiritual dele como um padrão para as demais áreas de sua vida. Que a tua saúde física seja tão forte quanto a tua vida espiritual. Olha que coisa bacana. Eu fiz uma pergunta, e eu vou compartilhar com vocês essa pergunta. O que aconteceria com você, se hoje, a sua saúde física dependesse exatamente da mesma saúde espiritual? Se o teu corpo físico refletisse
a saúde da tua comunhão com Deus, como você estaria agora? Você sairia da igreja com as tuas pernas fortes? Ou você ia dizer, por favor, alguém me ajuda, me carregue, que eu não consigo sair, não consigo andar. Sabe, irmãos, muitas pessoas desejam que Deus faça prosperar a sua vida. Quantas vezes nós não oramos para que Deus prospere a nossa vida? Só que muitos destes que pedem a Deus vida próspera, não demonstram qualquer interesse pela prosperidade da sua vida com Deus, da sua vida espiritual com Deus. Quer saúde? Quer dinheiro? Quer portas abertas? Quer promoção no emprego? Quer livramento? Mas não deseja o arrependimento, a santidade, vida de oração, leitura da palavra de Deus, uma vida alimentada pela verdade, uma vida coerente com o evangelho que recebeu. Irmão, o nosso padrão como cristão é ter uma saúde espiritual excelente, boa. Só que nós nos preocupamos em ir para a academia, em caminhar, em correr, em cuidar do corpo. Nos preocupamos em estudar porque queremos passar no concurso. Nos preocupamos em trabalhar mais, ter hora extra, para cair um dinheirinho a mais na nossa conta. Nos preocupamos em ter segurança, em ter bem-estar. E não há nada de errado com isso. Mas você se preocupa com a tua saúde espiritual? Você se preocupa com a tua comunhão com Deus? Você tem demonstrado a mesma preocupação na tua relação com o Deus Todo-Poderoso? Tem separado tempo para orar, para meditar na palavra, se arrepender, crescer em santidade? Se preocupa com isso na mesma proporção que você se preocupa em ir para uma academia, em ganhar dinheiro, em estudar? Preste atenção numa coisa, irmão. Porque ninguém, e você sabe disso, vai desenvolver um corpo forte, malhado, sarado, sem uma disciplina e uma perseverança na academia. Eu sei disso porque eu estou lutando para ir para a academia. Né, Danilo? 2. Ninguém passa em um concurso sem estudar. Ninguém constrói uma carreira profissional sem uma dedicação. Mas muitas vezes, nós esperamos ter uma vida espiritual saudável, oferecendo a Deus apenas as sobras do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa energia. Nós dizemos que Deus é a pessoa mais importante de nossa vida. Falamos isso sem tremer. Falamos isso com uma certa convicção. Cantamos que Deus é importante, cantamos que amamos a Deus. Mas a nossa agenda, às vezes, mostra que Deus recebe de nós apenas as sobras do nosso tempo, as sobras da nossa energia. Deus é segundo plano, porque tem tantas outras coisas acima. O padrão, meus irmãos, é ter uma vida espiritual saudável, e as outras coisas vão derivar da vida espiritual saudável. Seja a saúde do corpo, seja o trabalho, seja as amizades. Então, como pastor, eu peço, meus irmãos, e em especial os membros desta igreja, reflita sobre tua comunhão com Deus. Se perceber que ela não está bem, não se conforme com isso. Busque, cresça na graça, na palavra, na oração e na obediência. Porque talvez seja o momento da tua vida espiritual sofrer uma guinada e não ser uma vida medíocre, rasa, pequena, diante do Deus Todo-Poderoso. Uma vida espiritual rasa, seca, sendo que nós temos a fonte da água da vida. E talvez seja a hora de dizer, parou com essa vida medíocre de cristão. Porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele me tirou
da lamaçal do pecado e me colocou no reino do Filho amado. Isso começa por uma vida espiritual saudável, de oração, leitura da Bíblia, comunhão com a tua igreja. Não se contente em ser um cristão raso, porque a palavra de Deus te chama a você crescer até a estatura de Cristo. Estatura de Cristo. Não é aqui, é lá em cima. Terceiro ponto. Gaio, ele andava na verdade. Versículos 3 e versículo 4. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos, é João falando, que testemunharam da sua fidelidade, falando para Gaio, de como você continua vivendo na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Gaio, ele não apenas conhecia a verdade, Gaio, ele amava na verdade, no ponto 4 a gente vai falar sobre isso, que não apenas João amava na verdade Gaio, mas Gaio também amava os irmãos na verdade. Gaio tinha uma vida espiritual na verdade, forte, saudável, mas Gaio também andava nessa verdade. E na Bíblia andar é uma figura de linguagem que é usada para dizer essa pessoa vive. Essa pessoa vive. Andar na verdade significa viver na verdade. Não é apenas possuir a Bíblia, não é apenas vir para um culto, cantar alguns louvores, usar jargão, vocabulário cristão, compartilhar ali no Instagram algumas mensagens cristãs, mas é viver a verdade de Deus na sua vida. Em Gênesis 5:24, a descrição de Enoque foi: Enoque andava com Deus. Em Gênesis 17:1, Jesus diz para Abraão: Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Em Deuteronômio 10:12, Moisés ele vai perguntar a Deus o que Deus exigia do povo, e Deus diz assim: que você tema ao Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, e que ame e sirva ao Senhor. No Salmo 1, o pastor Gustavo pregou sobre isso ontem na Igreja Cenáculo Batista. Tem dois caminhos para você andar. Ou você anda no caminho dos ímpios, que conduz à perdição, ou você anda no caminho do justo, o caminho que tem prazer na palavra de Deus e medita nessa palavra de dia e de noite. Salmo 1, versículo 1, de 1 a 3. No Novo Testamento, Paulo, escrevendo para os Efésios 4:1, ele diz: andem da maneira digna do evangelho que vocês receberam. Em Efésios 5:2, Paulo literalmente ele diz: andem em amor. Efésios 5:8 ele diz: andem como filhos da luz. Em Colossenses 1:10 ele diz: amem da maneira digna do Senhor. Então, andar na verdade é deixar essa verdade de Deus controlar a sua vida, governar a sua vida. É deixar a verdade de Deus governar os teus relacionamentos, o teu casamento, o teu trabalho, o teu dinheiro, a sua maneira de tratar as pessoas. Andar na verdade é quando aquilo que eu digo, que eu creio, aparece na maneira como eu vivo. Aparece na maneira como eu trato a minha esposa. Aparece na maneira que você trata o teu esposo, que você trata seus filhos, seus pais, seus irmãos na igreja, seu dinheiro, seus compromissos. Gaio, ele não apenas falava sobre a verdade, mas a verdade podia ser vista na forma como ele vivia. E repare um detalhe precioso no texto. João diz que quem falou da fidelidade de Gaio não foi Gaio. Gaio ele não escreveu uma carta para João e dizendo assim: João, eu sou uma pessoa que anda na verdade. Eu sou uma pessoa fiel a Deus. Ele não precisou mostrar os seus dotes espirituais.
foram as pessoas que, conversando com João, olharam para a vida de Gaio e disseram assim: João, esse homem, ele anda na verdade. Aqueles irmãos estiveram perto de Gaio. Lembra da mensagem do pastor Gustavo, domingo passado? Os irmãos que iam pregar o evangelho em uma outra cidade, eles ficavam hospedados na casa de outros cristãos. Então, alguns cristãos vieram até a cidade de Gaio e ficaram hospedados na casa dele. E eles puderam observar a vida de Gaio, viram a maneira de viver de Gaio, viram como ele tratava as pessoas, como ele colocava a fé em prática. E a conclusão dos irmãos foram o quê? Esse homem, verdadeiramente, ele anda na verdade de Deus. E aí eu preciso fazer uma pergunta para a tua reflexão. Se as pessoas que convivem com você, hoje, fossem dar testemunho da tua vida, o que essas pessoas diriam? E eu não estou falando de pessoas aqui dentro da igreja, não. O que a tua esposa vai falar sobre você? Os teus filhos? O teu marido? Teu pai, a tua mãe? O que as pessoas do trabalho diriam sobre você? O que os teus funcionários falariam sobre você? O que as pessoas podem falar de você quando você está cansado? Quando você é contrariado? Quando você sofre pressão? Será que as pessoas podem dizer, verdadeiramente, ele anda na verdade? E tu tem que pensar sobre isso. Porque a resposta esperada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, é que todas as pessoas que convivem com você possam dizer, ele anda na verdade, ela anda na verdade. E se isso não for possível, alguma coisa precisa ser mudado. Uma vida espiritual saudável, meu irmão, não alegra apenas a si mesmo, porque a vida espiritual nos alegra, mas alegra também as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que caminham com você. No versículo 4, João diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. E não há alegria maior de fato para uma igreja, para os pastores, para a liderança de uma igreja, ver que a igreja está andando na verdade. Há uma alegria quando nós vemos a escola bíblica dominical cheia. Me enche o coração de alegria. Mas o contrário também é verdadeiro quando eu vejo ela vazia. Quando eu vejo a oração dia de terça-feira apenas com 10, 20 pessoas. Fico triste. Mas há uma alegria em nós como igreja, como liderança, quando vemos casamentos sendo restaurados, irmão perdoando outro irmão, relacionamentos sendo construídos. Isso alegra, porque nós estamos vendo a verdade de Deus sendo trabalhada no nosso meio. Mas aqui, a exemplo do pastor Gustavo, eu também quero dar uma palavra para os pais. Porque é legítimo nós nos alegrarmos com o nosso filho que se forma, que consegue um emprego, que passa no concurso, que constrói sua carreira, que compra uma casa. E isso para o pai enche de gratidão e de alegria. Só que, meu irmão, minha irmã, nenhuma conquista vai substituir a maior de todas as alegrias que um pai deve ter, que é ver um filho andando na verdade. Porque teu filho ele pode ter um diploma e não andar na verdade. Pode ter uma casa, uma carreira e abandonar a verdade. E isso é uma dor terrível. Por isso eu peço, ore pelos teus filhos e ensine eles a andar na verdade. E meu irmão, eu vou ser bem sincero com você nesse sentido, e eu acho que você sabe disso. Você não vai ensinar teu filho a andar na verdade dizendo assim, olha só, aqui dali é a verdade, vai lá. Você tem que ir lá. E dizer para ele, siga os meus passos. Pisa onde eu piso. Faça o que eu faço. Meu filho, você quer saber como é um homem de Deus? Então olhe para mim. Você tem coragem de falar isso para o teu filho? Para a tua filha?
Você tem coragem de dizer, olha para os meus passos, veja as minhas palavras, olha o meu amor pela palavra de Deus, olha o meu amor pela oração. Você tem coragem de fazer isso? Se preocupe, sim, em andar na verdade, mas comece a treinar teu filho. Quanto mais cedo, melhor, a também andar na verdade. Gaio andava na verdade. Mas essa verdade não ficou apenas em suas palavras, em suas convicções. Isso também isso também era demonstrado no seu tratamento com as pessoas. Então vamos ao último ponto da mensagem. Gaio, ele cooperava com a verdade, versículos 5 e 8. Ele diz, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não conhecê-los. Eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se ajudá-los na viagem deles, de modo que honre a Deus. Ele começa dizendo, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Perceba a fidelidade de Gaio aqui. A fidelidade dele não era medido por aquilo que ele acreditava, mas era medida por aquilo que ele fazia. Ele demonstrava a fidelidade de Deus, ajudando outros irmãos que também eram filhos de Deus. Isso é importante. Porque talvez você pense que a tua fidelidade com Deus é medida apenas porque você não abandona a doutrina correta, apenas porque você não abandona a tua igreja, apenas porque você não nega a fé. Mas olha o que João está dizendo, que a fidelidade de Gaio também era medida pelo cuidado e pelo serviço que ele tinha para com outros irmãos. Gaio era fiel quando ele abria a sua casa, quando ele repartia os seus recursos. E um detalhe é que Gaio nem conhecia aqueles irmãos. Ele simplesmente abria a porta da sua casa para recebê-los. Ele não escolhia porque aquelas pessoas eram amigos antigos, mas ele escolhia abrir a porta da sua casa e dizer, venham meus irmãos, eu vou dar comida, vou dar água para vocês, porque aqueles irmãos também eram cristãos, também criam no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam saindo para falar do nome, e esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz também, você fará bem se ajudá-los na viagem. Ou seja, não é apenas o discurso de dizer, eu vou ajudar, eu vou trabalhar pelo meu irmão, eu vou fazer a obra missionária, é também colocar a mão no arado, é ajudar. Essas pessoas estavam pregando o evangelho e Gaio o que fez? Abriu a porta da sua casa para receber essas pessoas. E a pergunta é, como você tem tratado aqueles que estão saindo para servir o nome de Cristo? E aqui nós precisamos ser honestos. Porque existe muita gente que diz, que fala sobre missões, mas que nunca participa das obras missionárias, nem em oração. Diz amar missionários, mas não ora, não contribui, não se envolve. Não permite que esse amor possa ser transbordado. E o amor bíblico, irmão, sempre é prático. O amor bíblico não é teórico, o amor bíblico não fica no mundo das ideias, o amor bíblico não fica só no louvor, na leitura da palavra, na oração, precisa ser colocado em prática. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, precisa acontecer. O amor que nunca serve, nunca reparte, nunca se sacrifica, nunca custa, precisa ser examinado. Aí ele termina, versículo 7 e 8. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Ele está falando desses irmãos que entraram na casa de Gaio. Por causa do nome eles saíram. Portanto, devemos acolher irmãos como este, com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. O nome vocês já sabem, é o nome que é sobre todo o nome. Era Jesus Cristo que estava sendo anunciado. Aqueles homens deixaram as suas casas, enfrentaram estrada, enfrentaram perigos, enfrentaram os judeus que poderiam matá-los, mas eles saíram para pregar o nome de Jesus Cristo. E Gaio, o que foi que ele fez? Gaio recebeu esses irmãos e acolheu esses irmãos. João vai dizer assim, esses irmãos
que saem para anunciar o nome, vocês devem acolher irmãos que agem assim. Ou seja, o sustento da obra missionária, meus irmãos, não é algo opcional para nós, é um dever que nós temos, que você tem. É uma responsabilidade nossa. Nem todos nós vamos atravessar fronteiras. Nem todos nós vamos deixar casa, deixar pai, deixar mãe e ir morar no interior para abrir uma igreja e pregar o evangelho da graça. Mas todos nós podemos cooperar com a verdade. Talvez nós não recebamos hoje pessoas em nossa casa, abrindo a porta da nossa casa, sentando à mesa, dando comida, dando água para essas pessoas. Mas nós podemos sustentá-las com nossas orações e também com a nossa contribuição financeira. Nós estamos em campanha de missões estaduais. Nós temos uma meta para a nossa igreja que é R$7.000. No final do mês que vem, cadê a Lorena? No final do mês que vem, nós vamos enviar esse valor para a Convenção Batista e ela vai distribuir esse valor de todas as igrejas para a obra missionária que está acontecendo dentro do nosso estado, para os missionários que temos espalhados pelo nosso estado. Aí eu quero perguntar de você, será que você age como Gaio? Você tem orado pelos missionários? Você tem contribuído com fidelidade? Nós estamos já no 2º mês de missões. Que valor você enviou para esses missionários já em 2 meses? Quantas vezes você orou por esses missionários? Toda terça-feira nós colocamos o nome de um missionário diferente no grupo de oração de nossa igreja. Não é para ser apenas discurso, irmão. É para ser uma realidade prática daqueles que amam a Deus, acolher aqueles que pregam o nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, nem precisamos olhar para o Cantar, olhar para Pacaraima, olhar para São Luís. Nossa igreja tem uma congregação. É um grupo pequeno de irmãos que estão buscando se formar em igreja, ali no Jardim Olímpico. É um trabalho difícil, irmãos, difícil. A gente vê a sinceridade e a luta dos nossos irmãos ali. Estamos presentes, orando, compartilhando da palavra de Deus. Ontem o Tomando Forma esteve presente na congregação. Mas eu quero perguntar de você, você se interessa por esses irmãos? Você conhece o rosto desses nossos irmãos? São apenas 10. Você conhece o rosto deles? Já viram eles alguma vez? Você tem orado por eles? Já procurou saber as suas necessidades? Já foi lá para cultuar a Deus com esses irmãos? Sabe, nós precisamos aprender com Gaio a cooperar com o Evangelho. E aí eu quero perguntar para você, você tem sido apenas alguém que ouve falar de missões ou alguém que realmente coopera com a verdade? Para eu concluir, Gaio coloca um espelho diante de nós. Nós entendemos agora a história de Gaio e por que a história dele está na Bíblia. Ele não está aqui apenas para preservar a memória de um bom homem de Deus. Está aqui para mostrar o que a verdade do Evangelho faz em nossa vida e o que deve produzir em nossas vidas. Ele amava na verdade, andava na verdade. Ele tinha um espírito saudável, ele possuía um bom testemunho, ele transformava aquilo que ele cria em atitudes práticas ao ponto das pessoas olharem para ele e dizer, esse homem anda na verdade. Ele contribuía, sustentava a obra missionária no nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é, quais das características de Gaio você tem na tua vida? E qual que você não tem? Você apenas conhece a verdade? Ou você também anda nela? A sua vida espiritual é saudável? Ou você tem negligenciado a tua comunhão com Deus? As pessoas que convivem com você podem dar testemunho que a sua vida é coerente com aquilo que você crê? O seu amor pelos irmãos aparece de forma concreta na tua vida, não apenas em palavras?
Você tem usado o teu tempo, seus recursos para cooperar com a causa do Evangelho, com missões? E eu não vou terminar apenas fazendo perguntas para você. Mas eu quero terminar apontando para o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a nossa perfeição. O exemplo nosso não é Gaio, é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim andou perfeitamente. E talvez você tenha olhado para você mesmo e dito assim: pastor, algumas dessas características não fazem parte de mim. O chamado não é se conformar com isso, mas é ir para Cristo. Encontrar nele misericórdia e graça, para que a tua vida seja formado pela verdade do Evangelho. Então eu termino dizendo isso. Venha a Cristo. Ande na verdade. Não para ser aceito, mas ande porque você já foi aceito por Cristo. Que a palavra de Deus fale conosco. Vamos orar. Baixa tua cabeça. Senhor, Tu conheces cada um de nós aqui, ó Pai. Cada cristão, ó Pai amado, que um dia disse: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Tu conheces o que nós falamos, o que nós cantamos, o que nós lemos na Tua palavra, Senhor Deus, e por isso mesmo eu peço que Teu Espírito possa confrontar a mente de cada um de nós. Que possamos sair daqui, ó Deus amado, incomodados se a nossa vida, Senhor Deus, não tem buscado ser uma vida, ó Pai, coerente com a verdade da Tua palavra, Senhor Deus. Não permita nos acomodar, Deus amado, com a vida cristã, ó Pai, rasa, pequena, diante da grandiosidade da Tua palavra, do Evangelho que nos salvou, ó Pai amado. Que possamos sim, ó Deus, olhar para o exemplo da Tua palavra, amar nossos irmãos na verdade, Senhor. Ter uma vida espiritual saudável, ao ponto, ó Deus amado, das outras áreas de nossa vida, seguir o mesmo exemplo da vida espiritual saudável. Que possamos, ó Deus, amar os nossos irmãos, amar uns aos outros, ó Pai amado. Que as pessoas, ó Pai, ao nosso redor possam olhar para nós e dizer verdadeiramente: nós temos um homem, uma mulher de Deus. E que eu possa, Senhor, cooperar com missões, com o Evangelho, não apenas com discurso, mas com prática, com vida, Deus amado. Entregue, Senhor Deus amado, a fazer a Tua obra, ó Deus. Então conversa, Espírito Santo de Deus, com cada um de nós, e age conforme Tu deseja, conforme Tu quer, conforme a Tua palavra, Deus amado. Mas não nos permita sermos pequenos diante da graciosa graça que temos, ó Pai amado. Mova a Tua igreja, Senhor Deus, a ser uma igreja na verdade, ó Pai. Assim oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.